Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a questão da valorização do atleta. E uma história muito interessante que ocorreu comigo, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Aliás, não ocorreu comigo, ocorreu com um atleta. Ela me procurou pedindo um conselho com relação a uma proposta de uma equipe importante. Era um atleta importante também, que estava vindo da Europa e tudo. Estava vindo para o Brasil para participar de algumas competições. E naquela ocasião ela estava se sentindo um pouco menosprezada, vamos dizer assim, né? Um pouco desvalorizada como atleta, porque embora ela tenha tido uma temporada anterior muito boa, a proposta não era o que ela esperava, o reconhecimento não era o que ela esperava. Então, era basicamente assim, ela era uma atleta casada, ela era muito nova, mas já era casada, tinha um filho, e a proposta era para ir para uma equipe onde ela não poderia levar a sua família, o seu marido, o seu filho, para morar junto com outras atletas, e com um salário abaixo do que ela imaginava, e além disso, ela teria que custear toda a sua atividade ali, né? A sua rotina, alimentação, aluguel, transporte e tudo. Então, era uma proposta bem aquém do que ela imaginava para a sua vida naquele momento, que ela já estava constituindo uma família, já tinha uma carreira, já tem toda uma história e um resultado, e aquilo estava abalando um pouco a motivação dela com o esporte. E isso pode acontecer, pode estar acontecendo com você agora, acontece com vários atletas de várias modalidades. Então, e o que eu disse para ela nesse momento? Antes disso, se você se interessou por esse conteúdo, inscreva-se no canal e, se gostou do vídeo, dá um joinha aqui, compartilhe com quem você acha que pode ser importante também, que isso vai ser muito importante tanto para mim e eu acredito para essa pessoa também, ok? A ideia aqui é a gente fazer uma reflexão sobre a valorização do atleta, né? Como ele se valoriza efetivamente. A gente já tem visto isso ao longo de uma vida, basicamente. Eu tenho quase 30 anos de atividades como atleta e como gestor esportivo, e tenho visto isso frequentemente, né? Como o atleta se valoriza, né? Como que você pode realmente demonstrar o seu valor como atleta, né? Na hora de fazer um bom contrato, de fazer um planejamento de carreira, e como você efetivamente se valoriza. Eu estava contando no início, no caso dessa atleta que me procurou, vinda da Europa, para um clube brasileiro, depois de ter tido uma temporada muito boa na Europa e não estava se sentindo valorizada aqui. Por que isso acontece? E mesmo assim, nesse caso, continuando a história, ela praticamente já estava decidida a ir para essa equipe. Foi quando ela me procurou. Então a gente parou para fazer uma análise do contexto e o que estava levando ela a pensar em aceitar uma proposta dessa. Veja bem, como eu disse, ficar longe da família, ficar longe dos amigos, ter uma remuneração que não a satisfazia, arcar com os custos, morar com outras pessoas, nada de errado com isso, é muito comum. Eu já morei em várias repúblicas de atleta, não tem problema algum com relação a isso, mas naquele momento da vida, depois de ter construído uma carreira com a sua família, ela estava abrindo mão disso tudo para poder, basicamente, retroceder um pouco nesse sentido. E isso acontece com muitos atletas. Já vi casos de, inclusive, famílias, relacionamentos serem destruídos em razão disso. Então, essa mentalidade e essa forma de se valorizar, que eu acredito que é muito importante a gente abordar e enfrentar e tocar nisso. Por quê? Eu tenho ideia com relação a isso. Eu acredito que o ciclo de vida do atleta, ele começa a gerar na cabeça do atleta uma falta de visão com relação às outras oportunidades que ele pode ter, né? E isso impede que ele possa perceber muitas vezes
o que está acontecendo com a sua própria carreira. Então é fundamental que alguém de fora, né, no caso ela me procurou, foi uma boa atitude dela, alguém de fora faça uma análise daquilo que realmente está acontecendo para poder orientar o atleta a se perceber naquele processo, inclusive de negociação, né? Porque o atleta fica muito imbuído fica muito dentro da sua atividade e não percebe as formas que ele pode melhor negociar e aquilo que efetivamente ele estaria perdendo em determinada negociação. Então, a primeira dica que a gente tem que perceber e analisar é a questão dos próprios princípios do atleta, né? Então, os princípios da pessoa, porque antes de ser um atleta, é um ser humano que tem todas as fragilidades e os seus princípios normais de qualquer pessoa. Então, ali, por exemplo, a questão da família, do próprio casamento, filhos, amizades, né, ciclo de relacionamento, enfim, são muitos valores que tem que ser sopesado, tem que ser considerado na hora de tomar uma decisão, né, porque isso pode acarretar problemas no futuro. Olha, eu sou gestor esportivo, fui atleta e entendo muito bem essa situação que ocorreu com essa atleta. É bem comum isso acontecer. E a dica que eu dou é o seguinte: primeiro, você tem que se valorizar, porque é assim que as outras pessoas vão te perceber com relação a isso, né? Então, uma estratégia bacana, a dica que eu dou para o atleta é o seguinte: questione a importância que você tem para um determinado projeto, né? Se você está sendo contratado, enfim, isso ocorre muito com atletas de modalidades coletivas, mas nada impede também que equipes de atletas de modalidades individuais também tenham essa negociação, né? É muito comum em ciclismo, natação, ginástica olímpica, judô, enfim, várias modalidades onde os atletas são contratados. Então, a pergunta essencial que você tem que se fazer e efetivamente fazer, se você não tem um empresário, ou até mesmo para os empresários, né, que estejam vendo esse vídeo, é perguntar o seguinte: qual a importância que eu tenho para o projeto? E espere a resposta, porque a valorização em termos financeiros e estruturais, ela é proporcional, ela tem que ser proporcional a essa importância que você agrega ao projeto. Não pode ser uma negociação comercial onde eu ofereço um tanto, se a pessoa não oferecer resistência a esse tanto que vai ser, porque no decorrer do processo, quando o atleta se percebe dentro de uma negociação mal feita, de uma estrutura que ele está sendo uma peça diferente do que ele imaginou naquele processo, essa peça pode ser fundamental para o sucesso de todo o projeto. Então é importante, tanto do ponto de vista da gestão quanto do ponto de vista do atleta, alinhar essas expectativas com relação à importância que você tem dentro do projeto. Aí sim você vai poder se valorizar em todos os sentidos. Não tem o que é acordado não sai caro, não é isso? Então, assim, perceba bastante isso, veja, provoque e extraia isso do projeto de você mesmo. Esse caso que eu estava contando, a questão contraditória é que, apesar de ser uma proposta muito ruim, né, que foi identificada por atleta, e a gente viu isso, ela era fundamental para o projeto. Então, como que isso pode acontecer? Um atleta que é fundamental para o projeto, inclusive um das principais atletas daquela equipe, ao lado de atletas que estavam sendo mais valorizadas do que ela, e ela com a proposta daquela. Então, assim, essa contradição, ela tem consequências tanto para a gestão quanto para o atleta, com base na falta de uma simples pergunta, na falta de uma simples análise. Qual que é? Vem cá. Qual que é a minha verdadeira importância para o projeto? Qual a minha função nessa equipe? Aí o atleta tem que fazer qual que é o meu planejamento.
E principalmente, quais são os meus princípios? O que eu estou disposto a abrir mão e do que não está sendo negociado aqui? Por exemplo, família, saúde, alimentação, integridade física, valores inegociáveis. Então, a partir do momento que você tem isso bem definido, acredite que fica muito mais tranquilo de você se valorizar como atleta e tomar boas decisões em sua carreira e em sua vida. Beleza? Se você gostou desse conteúdo, por gentileza, inscreva-se no canal, deixe seu joinha nesse vídeo aqui, compartilhe com seus amigos, com seus colegas que eu acredito que você acredite que possa ajudar também. E nós nos vemos nos próximos vídeos, beleza? Um abraço, até mais.